Considere a função y igual a f de x em azul esverdeado e um ponto xi, yi na função. O problema aqui é encontrar essa reta em azul, que é chamada de tangente da função no ponto x e yi. Cada ponto da função pode ter uma tangente ou não. Aqui o ponto x e yi tem uma tangente. Mas se a gente fizer zoom, a gente começa a perceber um significado mais profundo nessa reta, né? Bem particular. Percebam que cada vez que a gente faz um zoom para focar no ponto x e yi, a tangente fica cada vez mais parecida com a função f, né? Vamos dar mais um ainda. Veja que fica até difícil saber o que é função e o que é reta, tangente, né? Em x e yi. Você precisa ampliar um pouquinho o seu campo de visão para ver que nos extremos, à esquerda e direita, temos a função em azul esverdeado e a reta em azul. A tangente é a reta que melhor aproxima a função f de x para x igual a xi. Essa é a reta tangente, tá bom? E o problema aqui é achar essa reta tangente. Vamos voltar à escala que estávamos. Uma estratégia para conseguir essa reta tangente é a seguinte. Vamos começar com uma reta qualquer que passe pela função no ponto xi e outro ponto xf. Uma reta assim chama-se secante da função f. Em seguida, vamos aproximando o outro ponto xf de xi e a secante obtida vai ficando cada vez mais próxima do que seria a tangente em xi. Observe. Vamos fazer um zoom para você ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Em rosa temos a secante, em azul esverdeado a função e em azul a tangente. Vamos ver quais contas que precisam ser feitas para a gente conseguir essa secante, né? E em seguida a tangente. Primeiro, veja o segmento tracejado em amarelo esverdeado. O tamanho dele é então xf menos xi. Em seguida, esses dois segmentos correspondem cada um a fxi e fxf, da esquerda para a direita. A diferença fxf e fxi dá o valor da altura do triângulo formado com a secante em questão. Veja então que o coeficiente angular da secante é a tangente de θ correspondente a ΔY sobre ΔX. Em outras palavras, a variação de y em relação à variação de x. Vamos deixar o xf avançar um pouquinho para ver rapidamente essas quantidades variarem. Ok, vamos pôr agora a nossa tangente em xi na tela. O que vamos fazer é, então, provocar aquele movimento mostrado aproximando o xf de xi ao extremo. Eles não devem ser iguais, pois a variação de x seria zero e não se pode dividir por zero. Porém, podemos fazer o limite para xf tendendo a xi do coeficiente angular da secante correspondente àquele m tangente na tela. Agora, é importante atentar-se ao fato de que o limite, para existir, tem que ter os limites laterais coincidentes. O que ilustramos agora foi o limite à direita de m para xf tendendo a xi. Agora vamos ilustrar o limite à esquerda. Vamos usar a cor amarelo esverdeado para a secante à esquerda e x sub menos f, y sub menos f para o segundo ponto da secante. Veja que ela também se aproxima da tangente à medida que o x sub menos f se aproxima de xi. Além disso, claro, observe que as secantes à esquerda e à direita se aproximam da mesma forma. Vamos retirar a secante à direita, vamos deixar só a função, a tangente e a secante à esquerda, então vamos ver x sub menos f se aproximar de xi. Com zoom agora para ficar mais claro, certo? Veja que efetivamente essa secante à esquerda vai ficar mais parecida com a tangente. Segue um caso para a gente onde o limite à esquerda e à direita existem, mas não coincidem. Essa função que vocês estão vendo tem essa ponta, que a gente chama de cúspide. Lembram que na outra função, à medida que fazíamos o zoom, a função em xi parecia mais uma reta? Nessa aí, isso não vai acontecer. Ela não tem tangente no ponto x e y. Continuamos tendo uma ponta e nada de reta. Vamos voltar agora e fazer o mesmo procedimento que anteriormente. O primeiro vai ser com a secante à direita. Veja. Agora vamos fazer o mesmo à esquerda. Veja. Vamos fazer o zoom. Viram como a figura é diferente e não temos coincidência entre a secante à esquerda e à direita? A matemática, para lidar com esse tipo de situação de maneira formal e bem definida,
É análise não suave, tá? Um tópico realmente bem mais avançado. Vamos lidar com aquele primeiro caso nessa disciplina ou reconhecimento de que o caso em questão não é um daqueles. Bem-vindos à unidade de derivadas! Então, na tela temos o plano cartesiano, uma função y igual a f de x em amarelo, o ponto xi em azul claro, o ponto xf em lilás, a secante em laranja. Em verde, temos aquele segmento horizontal correspondente ao valor xf menos xi, a variação de x em questão, e em azul, a variação de y, que é yf menos yi. Em vermelho, temos o ângulo θ, cuja tangente, que também vamos chamar de m, corresponde à variação de y sobre a variação de x. Aqui a ideia, então, é ir na mesma direção que esses pontos rosas traçados aí na função para encontrar m', o limite de m para Δx tendendo a zero, ou seja, xf tendendo a xi, ok? Assim conseguiremos o coeficiente angular da tangente em rosa, que está no gráfico. Veja que podemos chamar esse Δx de h. Nesse caso, yf, que é f de xf, também pode ser escrito como f de xi mais h, e o yi pode ser escrito como f de xi. Finalmente, podemos escrever m' como sendo o limite para h tendendo a zero de f de xi mais h menos f de xi sobre h. Essa, em tela, é justamente a definição de derivada de f em xi. Observe que a direção de aproximação, embora sendo ilustrada à direita para maior clareza, tem que acontecer à esquerda para h menor que zero, tá? E à direita para h maior que zero. Ambos precisam coincidir. Agora é interessante conhecer que aquela expressão ΔY sobre Δx corresponde à taxa de variação de y em relação a x, e que o m', ou seja, a derivada em xi, corresponde ao limite da taxa de variação para Δx tendendo a zero. A notação que a gente usa correntemente para o m', que é a derivada de f em xi, é justamente f' de xi. O interessante é que é parametrizado por x, e, portanto, podemos ver isso como sendo uma função, que recebe o x e retorna a derivada da função f em x. Aí, no exemplo, para m' é realmente f' de xi. Vamos ver algumas contas agora que a gente pode fazer em relação a essa tal de derivada de x. Na tela, desenhamos o plano cartesiano e a função fx igual a x ao quadrado, que é uma parábola. Vamos calcular o coeficiente angular m' da tangente dessa parábola. O ponto é o 1, 1, ou seja, xi é igual a 1. Vamos usar a fórmula. Então fica f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. E estamos interessados em encontrar o limite dessa expressão para h tendendo a zero. Fica então limite para h tendendo a zero de 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre h, que é 1 mais 2h mais h ao quadrado menos 1 sobre h. Simplificando, vamos ficar com limite para h tendendo a zero de 2h mais h ao quadrado sobre h, que é limite para h tendendo a zero de 2 mais h, que finalmente é 2. Ou seja, o θ é tal que tangente de θ é igual a 2. Vamos desenvolver a equação da reta. De acordo com o que a gente viu na videoaula de retas, uma reta passando por x0 e y0 com coeficiente angular m é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Substituindo y0 por 1, x0 por 1 e m por 2, que acabamos de encontrar, ficamos com y menos 1 é igual a 2 vezes x menos 1, ou seja, y menos 1 é igual a 2x menos 2, que dá y igual a 2x menos 1, a reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. E se a gente quisesse encontrar a reta tangente para qualquer ponto na parábola? Veja em rosa o ponto genérico na parábola com coordenadas xi e x ao quadrado. Vamos apagar a equação da reta em tela, que já não vai ser mais essa, tá? Primeiro, substituímos o espaço para x0 por xi e depois o espaço para y0 por xi quadrado. Mas agora quem será o m? Vamos ver como o passo a passo à direita é modificado usando xi no lugar de 1. Na primeira equação, no lugar de 1 mais h, ficamos com xi mais h, e no lugar de 1, ficamos com xi. Na segunda equação, só vamos substituir 1 por xi. Na terceira equação, o primeiro 1 vai ser xi ao quadrado, vai ter um xi multiplicando 2h, e o menos 1 vai ser menos xi ao quadrado. Como os xi ao quadrado se anulam, na quarta equação, ficamos com o que sobra, que é 2hxi mais h ao quadrado sobre h. Daí por diante, é só ir preservando o xi até encontrar 2xi.
Essa é a expressão do coeficiente angular da tangente, a parábola y igual a x² em xi. E então, podemos substituir na equação da reta para obtermos realmente a expressão da tangente em função de xi. Vamos relembrar que o m' para xi pode ser escrito como xi aplicado a essa função f' de x, sendo a expressão de f' de xi, então, a que acabamos de encontrar. E se não tivermos mais uma parábola, mas sim uma função f com derivada em cada ponto? Como ficaria a equação da reta? Vamos desenhar na tela, então, um plano cartesiano e uma função f em amarelo com tangente em cada ponto. Vamos pegar um ponto em laranja, xi, f de xi. Então, basta substituir nas lacunas novamente o f de xi, né? Xi, e para o coeficiente angular colocamos f' de xi. Essa é a expressão da reta tangente à função f, quando f realmente tem tangente em xi. Aqui vamos relembrar que essa função f' é chamada de derivada de f. Vamos no décimos ver se essa fórmula que encontramos realmente funciona. Escrevemos à direita exatamente a equação que encontramos. Y menos f de k é igual a m vezes x menos k, sendo k, f de k, um ponto móvel na função e m o valor de f' de k. A derivada de f para x igual a k, tá bom? Aqui, f de x é igual a x². Veja como realmente temos a tangente da função f no ponto móvel laranja no gráfico ao lado. Se mudarmos para f de x igual a seno de x, também funciona, veja. f de x igual a arcotangente de x continua funcionando. Vamos abordar agora a função f' de x de um ponto de vista mais teórico. Primeiramente, o domínio de f' é todo x pertencente ao domínio de f, tal que o limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h exista. Veja que esse limite vai sempre a zero no numerador e zero no denominador. É sempre uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Vamos apagar um pouco aqui. Agora veja o seguinte conceito. Para cada x pertencente ao domínio de f', dizemos que f é diferenciável em x. Para cada intervalo i contido no domínio de f', dizemos que f é diferenciável em i. Se f é diferenciável em a, então f' de a existe e é limite para h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Só que fazendo a substituição de variável x igual a mais h, esse limite fica limite para x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, vamos analisar o limite para x tendendo a de x menos a vezes f' de a. Como f' de a é uma constante e o limite para x tendendo a de x menos a é zero, ficamos com zero. Por outro lado, vamos reescrever f' de a de acordo com a fórmula que deduzimos acima. Ficamos com o limite para x tendendo a de x menos a vezes limite para x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Como tanto o fator à esquerda quanto o fator à direita são limites que existem, podemos usar a propriedade do produto de limites para ficar com o limite para x tendendo a de x menos a vezes f de x menos f de a sobre x menos a. Cancelando x menos a em cima e embaixo, a expressão fica limite para x tendendo a de fx menos f de a. Veja que ela tem que ser zero, pois foi o que conseguimos do outro lado da igualdade. Usando a propriedade da soma de limites, ficamos com limite para x tendendo a de f de x menos limite para x tendendo a de f de a é igual a zero. Agora, usando a propriedade de limites de constante, ficamos com o limite para x tendendo a de f de x é igual a f de a. Ou seja, f é contínua. Vamos reescrever. F é diferenciável implica f é contínua. Agora lembre do exemplo da cúspide no início do vídeo, tá? Vamos dizer que aquela ponta tem a abscissa x. Então f é perfeitamente contínuo em x, mas f não é diferenciável em x. O limite à esquerda é diferente do limite à direita para limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, né? Veja a reta verde com coeficiente angular correspondente ao limite à direita e a reta rosa com coeficiente angular correspondente ao limite à esquerda. Isso não poderia, caso f fosse diferenciável em x. Então, se f é contínua, não necessariamente é diferenciável. Ou seja, é mais restritivo ser diferenciável. Algumas notações especiais para derivadas aqui. F' de x, que a gente vem usando, f com um ponto em cima,
que é mais usada na física, tá bom? Agora, lembra daquela notação de taxa de variação de y em relação a x sendo ΔY sobre ΔX? A gente viu que no caso de f' de x, temos ΔX tendendo a zero, fazendo ΔY tender a zero. Então, denotamos dy sobre dx como sendo o limite para ΔX tendendo a zero de ΔY sobre ΔX. Basta lembrar que quando queremos essas taxas ficando arbitrariamente pequenas, podemos falar desse d minúsculo no lugar desse delta maiúsculo. É claro que isso corresponde à derivada de f, sendo essa uma terceira notação. Além disso, podemos usar diretamente d de f de x sobre d de x. Ok? Pessoal, agora a derivada sendo uma função, pode ser que ela mesma seja diferenciável. Nesse caso, se a gente deriva a derivada, temos f duas linhas de x, f com dois pontos em cima, e d ao quadrado de y sobre d de x ao quadrado, e ainda d ao quadrado de f de x sobre dx ao quadrado. E o nome formal para essa derivada da derivada é a derivada de segunda ordem, ou derivada de ordem 2 de f. E se a gente continuar esse processo e derivar mais uma vez, ficamos com f três linhas, f com três pontos em cima, d ao cubo de y sobre dx ao cubo, e também d ao cubo de f de x sobre dx ao cubo. E o nome formal é a derivada de terceira ordem, ou derivada de ordem 3. Vamos apagar um pouco aqui para criar espaço. A gente pode continuar com esse processo e derivar n vezes sucessivamente. Nesse caso, vamos ter f com parênteses n em cima, tá bom? A notação com ponto pode até ser que exista, mas eu não conheço. Os físicos podem nos ajudar aqui. Também vamos ter d elevado a n de y sobre d de x elevado a n, tá? Ou ainda d elevado a n de f de x sobre d de x elevado a n. O nome formal é derivada de ordem n. Finalmente, ainda temos a função original f de x, portanto ainda não derivada, que seria de ordem 0, tá bom? Temos uma notação para isso, que é f com parênteses 0 em cima. Vamos relembrar aqui que ter derivada em A é mais restritivo que ser contínuo em A. Além disso, ter derivada de ordem 2 é mais restritivo que ter derivada de ordem 1, já que a própria derivada tem que ser diferenciável. E a gente pode continuar essa sequência com a ordem 3 sendo mais restritiva que a ordem 2, e assim vai. Se f é contínua em I, ela é dita de classe C0. Se f' é contínua em I, ela é dita de classe C1. Em geral, se a derivada de ordem n for contínua em I, a função é dita de classe Cn. Então, a classe das funções C0 contém as de C1, que contém as de C2, e assim por diante, ficando cada vez mais restritiva. Agora, se a gente puder derivar a função quantas vezes quiser sem limitação em n, temos esse conjunto aqui C infinito. Essa seria uma classe especial de funções suaves. Eu quero mostrar para vocês a seguinte abstração. Considere essa partícula rosa com um ponto central azul. O eixo y é medido em unidades de espaço. Observe agora que ela vai desenvolver uma certa trajetória nesse eixo. Ela foi da posição 0 até a posição 2 e em seguida se deslocou para baixo. O que a gente pode fazer para descrever essa trajetória sem precisar apresentar uma partícula se mexendo é registrar no plano cartesiano, à medida que ela se desloca, a sua posição no eixo y associada ao tempo em que ela esteve ali. Veja como fica. Apresentando esse gráfico em laranja, você consegue imaginar qual foi a trajetória da partícula, ok? Essa curva em laranja é uma função do tempo, chamamos de S de t, tá? É a curva do espaço-tempo. Vamos ver um outro exemplo. Viu o que aconteceu? A partícula caiu da posição 3 para a posição 0 e em seguida quicou algumas vezes, sendo o movimento progressivamente amortecido. Veja como fica a sua curva ST do espaço-tempo. Agora a gente vai analisar um certo aspecto dessas curvas de espaço-tempo. Desenhando no quadro um plano cartesiano e uma dessas curvas de espaço-tempo y igual a st em amarelo, além disso em azul claro t0 e t1,
Em laranja, temos a variação de espaço ou deslocamento total, certo? De T0 a T1, que é ΔS igual a S1 menos S0. Em verde, os pontos na curva do espaço-tempo representando onde a partícula estava no eixo Y no tempo T1 e T0, respectivamente. Em azul claro, observe a variação de tempo, ou seja, ΔT, que é T1 menos T0. Sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo igual à velocidade média desenvolvida pela partícula, temos que a taxa de variação do espaço em relação ao tempo é a velocidade média que a partícula desenvolveu no trecho em questão. A tangente do ângulo θ em rosa, correspondendo ao coeficiente angular da secante, é justamente essa taxa de variação. Agora, a tangente à curva no ponto T0 pode ser obtida, como vimos nessa videoaula, fazendo o limite para ΔT tendendo a zero da taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Vimos que uma notação para isso é exatamente ds sobre dt, que corresponde à derivada. Mas o que temos quando encontramos a velocidade média em intervalos de tempo cada vez menores? A velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea é ds sobre dt, a derivada do espaço em relação ao tempo. Agora use um pouco a imaginação para avaliar o que poderia ser dv sobre dt, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se você pensou aceleração, acertou. No caso, a taxa de variação em relação ao tempo seria a aceleração média no trecho. Mas quando você faz ΔT tender a zero, essa aceleração média vai revelando a aceleração instantânea em função do tempo. A derivada da velocidade fica sendo a derivada de segunda ordem do espaço. Em outras palavras, a aceleração é a derivada de ordem 2 do espaço em função do tempo. Pessoal, é isso. Acabamos essa primeira aula desse módulo e agora vamos ver as propriedades de derivadas. Até mais, bom estudo!